Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal CNB Notícias, as informações da nossa política da Brasília que está pegando fogo no nosso país. Você que está aí chegando agora, eu te convido a se inscrever nesse canal, ativar o sininho das notificações, ficar com a gente para não perder nenhuma informação. A minha voz está um pouquinho diferente, peguei uma gripe muito forte, mas eu tô por aqui para dar as informações para você, porque o negócio está complicado. Eu quero saber onde é que vai parar tudo isso que está acontecendo. Gente, os nossos políticos estão com o rabinho no meio das pernas, mas não estão assumindo suas culpas, para variar, né? A esquerda nunca assume suas culpas, joga sempre nas costas dos outros. Inclusive, o Lula se pronunciou pela primeira vez sobre a polêmica do ex-ministro do GSI, nos atos de 8 de janeiro, e ele disse o seguinte: pediu demissão por conta própria. Ou seja, o cara se lascou, mas é problema do cara. Tava aliado a ele, agora tá excluído. Agora as coisas mudaram, né? Até amanhã desta quinta-feira, 20 de abril, o requerimento para criar a CPMI já contava com as assinaturas de 218 deputados e 37 senadores, sendo que o mínimo necessário é de 171 e 27, respectivamente. Entre os deputados que aderiram ao pedido estão alguns de partidos que têm alas favoráveis ao governo, como União Brasil, PP, PSD. A expectativa é de que o requerimento seja lido na próxima quarta-feira, dia 26 de abril. Quem também se pronunciou, obviamente, foi o próprio ex-ministro Gonçalves Dias. Ele disse em entrevista à TV Globo que estava no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro para retirar os invasores golpistas de lá. Ele disse, abre aspas, eu cheguei ao palácio quando os manifestantes tinham rompido o bloqueio militar na altura do Ministério da Justiça. A maior parte subiu pela rampa. Como o palácio tem vidro, as pessoas quebraram os vidros, não entraram pelas portas. É um vidro extremamente vulnerável. Eu entrei no palácio depois que o palácio foi invadido e estava retirando as pessoas do terceiro e quarto piso para que houvesse a prisão no segundo piso. Fecha aspas. A fala do ministro ou ex-ministro Gonçalves Dias afirma que sua imagem ao lado de manifestantes foi tirada de contexto, uma fala que todo mundo usa quando é pego com a boca na botija. Mas a gente tem que analisar tudo isso. Ele diz o seguinte, abre aspas, colar na realidade a minha imagem, aquela situação momentânea que estava ali, colar minha imagem, aquele major distribuindo águas a manifestantes, fizeram um corte específico na produção dos vídeos que vocês olharam. Fecha aspas. Essa é a fala em que se defende o ex-ministro, mas a gente tem que ver tudo o que vai acontecer e fazer uma apuração completa. A apuração que, aliás, tem que ser feita por todos os órgãos do governo que não devem se omitir a isso, principalmente o tal STF, que andou mandando prender mais 100 pessoas esses dias pelos atos do dia 8 de janeiro, mas 100 pessoas que eles consideram golpistas, terroristas e, no caso, não são parte do governo, são aquele povo que estava lá. Também foram divulgadas imagens de pessoas que estavam protegendo os bens lá do palácio no dia, dizendo, nós não quebramos, quem está quebrando é petista. Essas imagens foram veiculadas em alguns sites, em alguns aplicativos, e você pode até procurar aí, porque a gente não pode reproduzir. Mas também existem estas filmagens. O Lula também falou em evento oficial nesta quarta-feira, dia 19, a respeito do que aconteceu. Ele disse, abre aspas, nesse coração aqui não tem mais ressentimento, não tem mais mágoa, mas eu quero dizer para vocês que cada pessoa que participou do golpe do dia 8 vai ser julgada. Vai ter direito à presunção de inocência que eu não tive, mas nós não deixaremos de julgar cada um golpista, porque nesse país não existe espaço para nazis, fascista, e para quem não gosta de democracia, fecha aspas. Eu juro que ainda não entendi por que comunista usa a palavra democracia tantas vezes, se ditadura comunista não tem nada de democrática, mas enfim. Apesar de tudo, ele não comentou as imagens, sobre o que acontecia nas imagens gravadas pelo circuito interno de segurança do Planalto. Apenas uma nota foi emitida dizendo que, se condutas irregulares forem comprovadas, os respectivos autores serão responsabilizados. Mas a gente sabe que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, né? Caminhando nesse monte de confusas declarações, a Gleisi Hoffmann também fez a sua parte de falar alguma coisa. O que a Gleisi mais faz é falar coisas que tiram o dela da reta,
o dela e o do PT, geralmente jogando a culpa nos outros. E foi o que ela fez mais uma vez. Ela disse que no dia 8 de janeiro, os agentes do GSI que estavam no governo lá do Lula eram remanescentes do governo Bolsonaro. Obviamente que isso ia ser dito, a gente já sabia disso, mas ela tinha que dizer. Ela ignorou a presença do agora ex-ministro na filmagem e de todas as imagens que demonstram uma certa discrepância do que ela está falando, mas disse o seguinte, abre aspas, agentes filmados colaborando com invasores do Planalto eram do governo Bolsonaro, do GSI do general Augusto Heleno, que ainda não haviam sido substituídos. O general Gonçalves Dias sai, mas as investigações continuam. Não adianta vir com armação, invasores, terroristas e golpistas. Eram todos da turma do Bolsonaro. Vão pagar por seus crimes. Fecha aspas. Foi o que ela postou no Twitter dela. Enfim, gente, fica aí a fala de Gleisi Hoffmann para você comentar. Nesse meio tempo, com toda essa confusão, o que o Lula fez? Antecipou a sua viagem para Portugal, que estava marcada para amanhã, dia 21 de abril, e marcou para hoje, dia 20, né? Correu para Portugal. O problema é que em Portugal ele não vai ser muito bem recebido, não. Há um movimento do pessoal lá de Portugal contra ele, para se opor à chegada de Lula em Portugal. A presença de Lula tem sido alvo de críticas por grupos de direita, tanto do Brasil quanto em Portugal. Lá em Portugal, o Chega, que é o partido político português, se manifestou contrário à visita do presidente brasileiro e divulgou uma postagem no Instagram onde afirmou que lugar de ladrão é na prisão. Não queremos Lula da Silva em Portugal. O partido convocou a população portuguesa a se opor à chegada de Lula utilizando a hashtag Fora Lula. O Chega, o partido, é uma das principais siglas políticas de Portugal, com forte presença no parlamento, e o partido tem como bandeira a defesa da soberania do país e medidas de combate à imigração ilegal. A declaração contra a visita de Lula se enquadra nessa linha de pensamento. A manifestação convocada pelo Chega, na Assembleia da República, visa mostrar a insatisfação da sigla com a presença do presidente Lula no país. No entanto, grupos contrários ao partido também prometem se manifestar durante o evento. Bom, gente, para vocês verem que agora até o pessoal lá fora começou a abrir os olhos em relação ao comportamento errado de Lula. Muita coisa ele tem feito, né? Inclusive, deu uma declaração bem polêmica aí a respeito das pessoas com alguma deficiência mental, PCD mesmo, falando que eram pessoas com problemas de parafuso. E isso não repercutiu muito bem, muita gente já está comentando a respeito. É uma notícia que depois a gente pode aprofundar aqui no canal. Eu quero saber a sua opinião a respeito do desrespeito de Lula com as pessoas que têm alguma deficiência mental. E eu vou te falar a última notícia de hoje que fala dos advogados de Adélio Bispo em investigação de possível ligação com o PCC. Você tinha alguma dúvida? Pois é, a ação foi realizada no dia 14 de março, mas curiosamente não houve nenhuma divulgação disso, porque a ação foi embutida dentro de outra operação no mesmo dia. A Polícia Federal cumpriu 6 mandados de busca e apreensão em escritórios e casas de ex-advogados de Adélio Bispo, o autor da facada a Bolsonaro. Esse segundo inquérito investiga a suposta venda de sentenças de um desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região para beneficiar traficantes juntamente com o filho de advogado. O caso foi revelado pela Folha de São Paulo e confirmado pela CNN. Os mandados contra os advogados foram cumpridos por integrantes da Diretoria de Inteligência da Polícia Federal em Belo Horizonte e Juiz de Fora, autorizados pelo juiz Bruno Savino da Terceira Vara Criminal de Juiz de Fora. A decisão do magistrado foi publicada em 11 de novembro do ano passado, ainda durante a gestão de Bolsonaro, e desde então a Polícia Federal preparava uma operação para cumprir os mandados. A ação, inclusive, recebeu o nome de Fênix no ano passado, mas a CNN apurou que agora, com a nova gestão, a nova direção da Polícia Federal não quis dar publicidade ao caso. Informações dão conta que durante a investigação e análise dos celulares dos advogados, os investigadores da polícia também encontraram um grupo de mensagens chamado Adélio PCC, onde defensores traçavam estratégias. Uma ligação do advogado com o suposto integrante da facção também faz parte da investigação. A CNN, inclusive, entrou em contato com os advogados Zanoni Oliveira Júnior e Fernando Magalhães, também o Fábio Costa Rodrigues, e eles disseram o seguinte, abre aspas, não temos nenhum tipo de envolvimento. Fecha aspas, foi o que disse o escritório de Zanoni. A reportagem, Magalhães explicou que tem uma empresa de prestação de serviço e recebe honorários advocatícios por meio dela. E disse, abre aspas, não tenho ligação nenhuma com organizações criminosas. Tenho 23 anos de advocacia e não advoguei ou advogo para nenhum membro da facção. Sobre o caso Adélio, eu tive muito prejuízo financeiro e psicológico, recebi mais de 60 mil ameaças de morte e reforço que esses valores pagos 2 anos depois do caso não têm relação com Adélio Bispo. Fecha aspas.
Sobre a operação no escritório dele, o advogado diz que pediu sucessivas vezes à Polícia Federal acesso ao que está sendo acusado, mas nunca conseguiu. Ele diz que está à disposição para explicações, mas precisa saber por que está sendo investigado. E você? O que você acha? Por que ele está sendo investigado? Você acha que ele é inocente? Conta para mim aqui nos comentários. Eu volto assim que possível, com uma voz talvez um pouco melhor, para contar para vocês o que está rolando. E aí eu quero saber a opinião de vocês. Deixa um joinha, ajuda aí, porque olha, hoje foi difícil sair da cama para falar com vocês. Grande abraço, até o próximo vídeo.